O governo federal avança em medidas para tentar frear o aumento dos preços dos combustíveis depois da guerra no Oriente Médio. Nessa quinta-feira, a equipe econômica anunciou um projeto de lei que permite usar o aumento na arrecadação com o petróleo para reduzir o preço de combustíveis enquanto durar o conflito. A reportagem é de Luciana Amaral. O projeto autoriza a redução parcial na alíquota de tributos, como a CID e o PIS/COFINS, sobre a gasolina, o diesel, etanol e biodiesel, quando houver aumento extraordinário das receitas decorrentes do petróleo, como royalties e exportação. O corte nas taxas seria equivalente ao valor da alta na arrecadação. A queda parcial nos tributos, portanto, não vai ser imediata. Também não há uma definição exata sobre o quanto cada tributo seria reduzido, nem quanto cada combustível ficaria mais barato ao consumidor final. A equipe econômica afirma que a proposta mantém neutralidade fiscal, sem comprometer a meta de superávit de 0,25% do PIB e que vai ter resultado prático para amortecer o efeito da guerra no Oriente Médio sobre a população. São medidas temporárias, medidas cuidadosas, que mantêm o compromisso da neutralidade fiscal, que vão ser revisadas e acompanhadas do ponto de vista diário pela equipe econômica do governo. A princípio, o governo trabalha com um período de 2 meses para a validade da medida, embora a duração da guerra seja uma incógnita. O projeto se soma a outras iniciativas já em vigor, como subvenções para óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, além de linhas de crédito para companhias aéreas brasileiras. O ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, afirma que a cúpula do Congresso apoia o projeto. O governo agora vai trabalhar na aprovação do regime de urgência ao texto para acelerar a tramitação. Na semana passada, Guimarães chegou a defender o endividamento do país para salvar o que chamou de economia popular, numa direção contrária à pregada pela equipe econômica. O governo trata o projeto como uma medida de efeito preventivo. Para o Planalto, o Brasil não pode ser sócio da guerra do Oriente Médio, expressão muito usada por integrantes da gestão petista. Em ano eleitoral, a alta nos preços é uma das principais preocupações do presidente Lula, ao lado do endividamento das famílias, que atinge níveis recordes. A equipe econômica já enviou o despacho final do programa Desenrola 2.0 para o presidente Lula. A expectativa é que a reedição do programa para a renegociação de dívidas da população seja anunciado até a semana que vem. A leitura, Jefferson, do programa. Bom, a gente tem vários aspectos que a gente pode analisar do programa, né? Eu acho que tem um pontapé inicial que é o seguinte. É difícil a gente ter um sistema melhor para medir como está uma economia do que o sistema de preços, né? Assim, se os preços estão em alta, está refletindo que a gente tem uma escassez de um produto ou a gente tem uma elevação de custos de produção. No caso aqui, a gente tem claro quais são as causas. A gente ainda não sabe qual é a profundidade da escassez na produção, em função da destruição das estruturas produtivas. A gente tem um problema de logística, mas o produto está chegando pouco e o preço está subindo. A gente já está, a população brasileira não pode ser atingida pela guerra. Bom, mas a gente está falando de uma commodity e o sistema de preços está falando que está escasseando no mundo essa commodity. A gente tentar fazer com que esse problema não existe é bastante arriscado a gente enfrentar o sistema de preços. Aí, em relação à medida em si, a ideia, ela não é absurda. A ideia é pensar que o governo vai ter uma receita extraordinária e vai, temporariamente, tem todos os riscos de a gente estar tratando de um evento, de um choque temporário, mas não é absurdo a gente usar para uma desoneração temporária. Tem alguma preocupação de a gente estar mexendo na LRF, que é uma instituição nacional importante. A mexida está sendo feita pontualmente, numa medida que acaba durante a guerra ou no exercício de 2026, beleza, até aí estamos bem, estamos bem cercados. Mas tem um ponto antes e um ponto depois dessa proposta. O ponto depois, a operacionalização. O governo coloca entre as receitas extraordinárias imposto de renda e CSLL extraordinário. Como eu vou saber
quanto eu estou arrecadando a mais de imposto de renda e CLL por conta, por exemplo, de alta no preço do petróleo das empresas que produzem e exportam petróleo aqui, e quanto desse lucro adicional é de ganho de eficiência da empresa. O quanto eu posso estar levando para essa compensação ganhos que não tem nada a ver com o preço do petróleo, a partir do momento que eu estou simplesmente dizendo que é o imposto de renda da pessoa jurídica, CSLL. Outra questão operacional do desenho do PLP que foi apresentado. O preço de referência é o preço da LOA, é o preço que foi aprovado em última instância em dezembro, proposto em agosto. O governo já fez uma revisão desse preço no seu processo orçamentário. Ele fez uma revisão desse preço em março. Por que eu tenho que voltar no preço de dezembro? O preço de março foi incorporado no primeiro relatório bimestral de receitas e despesas, onde mostrou uma piora da previsão do resultado primário com um ganho já extraordinário desse petróleo. Por que a gente vai voltar no preço de dezembro, se parte disso a gente já perdeu? Então, na operacionalização, a gente tem esses problemas. Mas, para mim, a questão mais importante dessa proposta é a motivação, é a questão anterior. 40 países estão atuando sobre o preço do petróleo. E nesses 40 países se sabe que o grande problema de atuar sobre preço de petróleo com política pública de desoneração, de subvenção, é focalização. Recurso público é uma coisa escassa que tem que ser tratada com cuidado e direcionada para os lugares certos. Quando eu resolvo desonerar QAV, quem é o beneficiário final da desoneração do QAV? Quando eu desonero, por exemplo, quando eu crio uma subvenção para o GLP, o GLP já não chega de graça para quem efetivamente precisa, através do gás do povo. Por que eu preciso fazer uma subvenção adicional? Por que eu preciso subvencionar? Por que eu preciso desonerar a gasolina? No momento em que a gente vai ter taxas de juros mais altas, a nossa dívida vai crescer mais, porque o ciclo de corte de juros vai ser menor por causa desse choque. Não seria o momento de eu aproveitar um pouco desse recurso, focalizar em quem precisa e guardar uma parte para conter o crescimento da dívida? É isso. Acho que esse último ponto do Jefferson é o que mais me chama a atenção. Primeiro, como o William Vac aqui costuma brincar comigo, que eu sou a musa da institucionalidade, né? Eu acho que a gente já abusou muito da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, mesmo que o mérito, e é um mérito que o Brasil já discutiu várias vezes, aliás, a troca do teto de gastos pelo arcabouço fiscal era exatamente para que, se houver aumento de arrecadação, o Estado possa gastar um pouco mais contando com esse aumento de arrecadação. Então, já houve uma abertura para vamos dizer, entre aspas, um aproveitamento de um aumento de arrecadação. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela vai sendo machucada. Nós estamos ficando cada vez mais distante da noção do limite, né? Porque os limites vão sendo avançados o tempo todo. Então, é óbvio que quem é que vai dizer, se você vai receber mais porque o petróleo está mais alto, transforme isso em política pública. O mérito faz sentido. Agora, é a forma de fazer, de novo, excluindo e se aproveitando ali de uma brecha para furar a lei de responsabilidade fiscal. Óbvio também que tem um motivo eleitoreiro, né? Isso aqui a gente não precisa nem discutir. Mas nós somos um país que ainda tem déficit. Por mais que o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad tenha dito, olha, eu estou cumprindo a meta, quando joga toda a despesa para valer, não está. E a dívida pública continua crescendo. E, por último, então, assim, primeiro, fere a lei de responsabilidade fiscal. Segundo, ainda é uma medida de caráter muito eleitoreiro. E, para fechar, né, nós temos no Brasil, diferentemente dos outros 40 países, a Petrobras, que não repassou o preço. Nós temos uma defasagem de 60% do preço da gasolina. Portanto, o consumidor brasileiro, que paga mais caro, porque as distribuidoras de alguma forma estão levando o custo do seu produto, mas o choque ainda não chegou no Brasil, como já chegou em outros países. Então, é uma mágica atrás da outra e vai acabar tudo em dívida pública. O Daniel, diante de tudo isso aqui que tanto o Jefferson e a Thaís colocam, o que dá para esperar, tanto do ponto de vista de tramitação desse projeto no Congresso Nacional e da própria reação das petroleiras, do setor privado, diante do que foi apresentado pela equipe econômica? Bom, hoje quem estava presente na entrevista coletiva lá no Ministério da Fazenda era o novo ministro da Articulação Política, José Guimarães, que informou que esse projeto de lei, que na verdade
foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, ele vai ser submetido ao colégio de líderes partidários na próxima terça-feira e disse o José Guimarães que tem apoio. Outras medidas apresentadas pelo governo para tratar de combustíveis não tiveram tanto apoio assim e uma reação muito forte das petroleiras. Estou me referindo a duas que foram mais particularmente mal vistas. Uma é a medida que estabelece que as distribuidoras de combustíveis precisam divulgar publicamente sua margem de lucro por semana. Isso contraria muitas práticas já adotadas e consagradas pelo próprio CAD, que acha que isso é ruim para a concorrência, gerou uma reação muito ruim das empresas distribuidoras, porque acham que isso é uma invasividade tremenda do setor privado. Elas pretendem acionar a justiça, tem um projeto de decreto legislativo já tramitando na Câmara, suspendendo essa medida, que é um decreto presidencial. E outra medida muito mal recebida aí pelas petroleiras, a não ser a Petrobras cumpriu direitinho, foi o imposto de exportação de petróleo bruto, que foi fixado em 12%. Isso foi uma medida provisória com validade até 12 de julho. A medida ainda está parada lá na Câmara, não teve relator designado, nada disso. Teve uma liminar das petroleiras, conseguiram suspender, depois a liminar caiu. E o que as petroleiras estão temendo e muito? Que a medida provisória passe, porque aí ela transforma esse imposto de 12% numa medida permanente. O governo pode até baixar em algum momento, mas a rigor ela é permanente. E aí o que elas estão dizendo é o seguinte: nos 40 países mencionados pelo Jefferson em que houve algum tipo de medida para aliviar no mercado doméstico o impacto do petróleo, da alta do petróleo no mercado internacional, o Brasil é o único, um dos pouquíssimos países que está colocando imposto de exportação sozinho. Quer dizer, geralmente teve isso combinado com alguma coisa, alguma medida ali que restringe taxa ao lucro ou reduz, digamos, raciona combustíveis, mas esse tipo de medida de imposto sobre as exportações é uma medida praticamente única no mundo. Que elas dizem, olha, quando o petróleo depois, o contrato de 30 anos, o petróleo vai para $30, aí o governo não entrega dinheiro para a gente. Então, não adianta cobrar agora quando está em 100, porque depois quando cai o governo não paga para a gente, né? Agora, Jefferson, dá para corrigir durante a tramitação ou mesmo alguma reanálise das medidas por parte do governo? Dá, eu tenho pouca esperança. Assim, eu tenho pouca esperança, assim, é o tipo de medida que nesse momento o Congresso é difícil de pensar um parlamentar parando na frente da medida que vem com a promessa de que vai reduzir o preço da gasolina. A gasolina sempre é um produto muito focado nos períodos eleitorais, né? No período eleitoral sempre tem um foco sobre a gasolina. Mas daria para corrigir sim, daria para ajustar esse ponto que eu disse, assim, o preço de referência, a surpresa esse ganho extraordinário é com que referência? Extraordinário em relação a quê? Eu acho, em relação ao orçamento, eu acho exagerado. A gente já tem um relatório bimestral publicado. Então, um extraordinário em relação ao último relatório bimestral. Seria um ajuste que seria muito tranquilo de fazer. Rediscutir a questão do imposto de renda e da CSLL. Assim, a gente consegue expurgar dentro desse imposto o que vem de ganho de eficiência, o que vem de preço de petróleo efetivamente, participação especial e royalty, muito provavelmente é ganho de preço, mas dividendo e imposto de renda, as coisas ficam muito mais misturadas. E só fazendo um comentário sobre o que o Daniel falou, a gente teve anos e anos no Brasil a estatística da arrecadação de imposto de exportação dentro do traço. Imposto de exportação, para mim, sempre foi uma ideia inconcebível o Brasil voltar a exportar, a impor imposto de exportação. A gente fez isso em 2023, vocês lembram, para prorrogar a desoneração por um tempo dos combustíveis, o governo adotou o imposto de exportação e agora de novo. O imposto de exportação tem vários problemas, né? Exportar imposto, as coisas mais óbvias, mas ele é um imposto sobre faturamento. Pode ter uma empresa que esteja
faturando muito, mas com custos elevados e um lucro pequeno, e empresa que esteja faturando pouco, mas com custo muito baixo e lucrando muito. E aí tu taxa a que tem um lucro menor, tu taxa mais, a que tem um lucro maior, tu taxa menos. Então é um imposto ineficiente. Agora, Thaís, hoje... O Daniel quer fazer uma intervenção aqui, eu vou depois dele. Ô, Thaís, me desculpe, viu? Obrigado e me desculpe. Eu só queria, só para pegar a deixa do Jefferson, que falava sobre o imposto de exportação, que durante muito tempo foi traço na arrecadação. O governo está avaliando também, a gente comentava isso aqui outro dia no WW, existe um projeto de lei para criar a Política Nacional de Minerais Críticos. E agora a ideia que está ganhando força em alguns setores do governo é propor, dentro desse projeto de lei que está em tramitação na Câmara, um imposto de exportação sobre minérios brutos. Então, se o Brasil exportar minerais críticos em formato bruto sem beneficiamento, teria algum tipo de taxação, o que contraria, inclusive, a Lei Candir, né, dos anos 90, que é de você retirar todo tipo de tributação sobre exportações, inclusive de minério. Essa fórmula é uma fórmula assim, que já estou nisso há muitos anos, né? Parece que eu estou voltando lá no começo dos anos 2000, com essa história de imposto de exportação e uma ideia, né, especialmente na cabeça dos governos do PT, de não compreender como funciona a competitividade, né, de um país exportador. Então, parece que há uma dificuldade nos governos do PT em compreender a importância disso. Não à toa, o Brasil permaneceu fechado, né? O Lula hoje é um defensor do multilateralismo, mas o Brasil permaneceu fechado, protegendo a sua indústria, cobrando imposto de exportação, depois teve que fazer compensação por causa da Lei Candir, e agora retoma essa prática e gera insegurança jurídica. Essa semana mesmo, agora já não sei mais, acho que foi no começo dessa semana, as empresas estrangeiras foram para a justiça dizer, escuta, eu não posso pagar esse imposto de exportação. Conseguiram. Então, as estrangeiras pararam de pagar, as nacionais continuaram a pagar. E aí, a justiça derruba a liminar, portanto, as estrangeiras voltam a pagar. Quer dizer, como é que você faz investimento nesse setor, que é um setor que tem que estar preparado para ganhar muito quando o petróleo sobe, e para ganhar menos e continuar competitiva quando o petróleo cai, ainda tem que lidar com essas ideias estapafúrdias, né? De achar que, para se ter um equilíbrio fiscal, é preciso arrancar dinheiro com essa fórmula que o Jefferson trouxe, né? Que independe de eficiência, independe de gestão, de momento de mercado, de conjuntura e tudo mais. É um déjà vu, né? Assim, nós estamos revendo a mesma prática que já vimos no passado e uma cartela muito parecida com o que fez em 2022 o governo Bolsonaro, que o ministro Fernando Haddad, aliás, em 2023, criticou muito, chamou de herança essa desoneração que foi feita também em 2022 sobre a mesma alegação, por causa do preço dos combustíveis, sendo que lá em 2022 a defasagem da Petrobras, dos preços da Petrobras, chegou a 30%, hoje bateu em 80% já e a Petrobras não fez nada. Então, é assim, 2 pesos e 2 medidas e uma dificuldade de compreender, né, como é que os negócios avançam e ajudam o Brasil, e não o contrário. É isso que eu queria para finalizar, Jefferson, essa volta ao passado, né? Se o que foi anunciado hoje dialoga mais com 2022, né, e o impacto no preço aqui do combustível em razão da guerra da Ucrânia, ou se a gente pode ensaiar de alguma maneira um microgerenciamento intervencionista em economia de 2014, né? O que dialoga mais o que aconteceu hoje? É curioso, é difícil da gente separar, porque de certa maneira inovador, né? A gente apelar em 2022, o instrumento era a emenda constitucional. Isso tem um custo político bem mais elevado, né? De fazer, juntar o Congresso em torno de uma emenda constitucional. Agora tu vem com uma proposta de lei complementar. Eu acho que a grande discussão aí é
o que é que está curioso, né? Os anos que a gente apontaste, 14, 22. Assim, tem uma coincidência, nesses períodos. Né? Incômoda, né? É uma coincidência incômoda nesse período. Mas, de novo, assim, eu acho que recurso público é algo que tem que ser muito bem aplicado. E o principal balizamento do recurso público tem que ser a focalização. A gente tem que entender por que a gente está subvencionando, por que a gente está distorcendo o sistema de preços, por que a gente não acredita que nos preços que estão sendo apresentados pelo mercado e quem a gente está tentando proteger, porque senão abre espaço para questionamento da verdadeira motivação por trás da medida.